Saudações femininas a todas vocês que estão acompanhando a programação do canal Amazonsat. Sejam bem-vindas novamente a mais uma edição do programa feminino da sua telinha. Está começando a partir de agora o programa Amazônia Mulher. E o cenário do nosso programa hoje é Maloca do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Um lugar perfeito e característico para conversar com a minha convidada de hoje, a ecóloga Fernanda Meirelles. Seja bem-vinda ao Amazônia Mulher. Obrigada. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Boa tarde. Fernanda, desde criança você tem vontade de conhecer a floresta amazônica. De onde que vem essa paixão? Então, desde criança eu sempre gostei muito de animais. Eu tinha a ideia de que eu queria trabalhar com animais silvestres, então eu acreditava que a Amazônia era o lugar ideal para concretizar esse sonho. Você é de São Paulo e como é que era a tua vida antes de vir para Manaus? Então, eu sou nascida em São Paulo, capital, mas eu fui criada no interior, então meus pais moravam num lugar de chácara, então eu sempre tive contato com os animais. E aí comecei a trabalhar lá com cavernas, trabalhava num parque que chama Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, um parque bem famoso em São Paulo, porque tem várias cavernas, então eu trabalhava lá como guia e sempre também procurando visualizar os animais na mata, trabalhar o máximo com eles que eu pudesse, né? E aí depois eu comecei a fazer ecologia no interior do estado, na Universidade Estadual de São Paulo, uma das únicas que tem o curso. E aí vim para cá. E como é que era o posicionamento da tua família em relação a isso? Porque você optou por trabalhar com animais silvestres e não com animais domésticos, né? Bom, no começo foi bem difícil. Meus pais tinham bastante medo, porque desde os 14 anos eu faço algumas campanhas de campo, que a gente chama, né? Que são essas campanhas que a gente sai para a mata para tentar estudar ou fazer qualquer outra coisa. E meus campos eram longos, eu passava um mês na mata, sem comunicação com os meus pais. Então, realmente, era muito difícil no início, até eles se acostumarem. Minha mãe é um pouco mais flexível do que ele, sempre convencia de que estava tudo bem. E aí, quando eu vim para a Amazônia, a história não mudou, né? Também, campanhas de mais de um mês, sem comunicação com a família. Mas hoje eles estão bem com isso. Como é que surgiu a proposta de você ser guia de cavernas, né? Porque eu, particularmente, é raro a gente ver, né, uma mulher sendo guia de caverna. E na época você tinha 14 anos apenas, né? Eu comecei com os 14 anos a acompanhar os grupos que estudavam. Eles eram espeleólogos, que a gente chama, eles estudam caverna. E aí eu entrei em contato com o professor, tinha um contato com o professor de geografia, e aí ele me levava nessas expedições. E eu comecei a conhecer todas as cavernas da região, são muitas cavernas no parque, tinham na época catalogadas 275 cavernas. Então eu conheci algumas, e aí foi por isso, mais pelo professor de geografia mesmo que propiciou isso para mim. Mas em São Paulo, no sul do estado, é comum turismo com cavernas. Explica pra gente o que é ecologia, o que a gente estuda na faculdade de ecologia, porque é diferente de biologia, né? Sim. Temos poucos cursos de ecologia no país, aqui no norte não temos nenhum. Tem no Nordeste, na Federal do Rio Grande do Norte. Mas no caso da Unesp de Rio Claro, a ecologia surgiu da geografia. Existia uma demanda por profissionais que soubessem de ciências da terra, só que também soubessem um pouco mais de meio ambiente, conservação. E aí eles criaram o curso de ecologia. No caso, é um curso bem parecido com biologia. A gente normalmente estuda a mesma área. E aí existem pessoas especialistas em animais, pessoas que vão para plantas, estudam plantas. Pessoas que estudam pedologia, estudam solo. E por que você optou por animais silvestres? Porque é também incomum, né? Ah, sim. Então. Eu sempre gostei de animais. Minha paixão veio com os cachorros. Na minha casa sempre teve cachorros, então eu adorava animal doméstico. E eu tinha até a pretensão de ser veterinária no início. Só que eu comecei a ver que não era o curso ideal para mim. Que eu queria trabalhar com animais, mas eu queria trabalhar com conservação. E no caso eu não conseguiria isso com animais silvestres, com animais domésticos, desculpa. Mas com animais silvestres sim. Então eu comecei a trabalhar com animais que são caçados.
Então eu sempre trabalhei com queixada, caititus, antas, que são esses animais que sofrem uma pressão de caça alto e são ameaçados de extinção. Então essa era a minha intenção de trabalhar com os animais silvestres, tentar proteger essas espécies ameaçadas. Nessas suas aventuras, tu já ficou em alguma situação de risco, de perigo? Já. Não teve um risco, um perigo ao certo, mas foram situações bastante adrenalina. Eu cheguei já vi alguns grupos de queixada. Um grupo tinha mais de 300 queixadas, isso aqui na Floresta Amazônica. É bem interessante. No Pantanal também, nós ficamos perto de uma onça, procuramos, né, mas a gente não conseguiu visualizar. Mas não, por enquanto, até cobra, esses encontros até são mais perigosos do que com animais, né, de médio e grande porte, que é o que a gente chama, esses mamíferos de médio e grande porte, que são os que eu estudo. Mas todos esses estudos e conhecimentos fazem com que vocês saibam se adaptar, né, em relação a cada situação. E você, como mulher, também tem um cuidado com o corpo, né? Eu sei que você é vegetariana desde pequena. Por que essa opção? Então, como eu disse dos meus pais, eles moravam nessa área rural de Campinas, então moravam do lado de um pasto de boi de corte. E desde pequenininha eu tinha bastante dó das vaquinhas, dos bois. E aí eu optei um dia por parar de comer. Quando eu tinha 10 anos, eu achei que era a melhor escolha para eu fazer. Na época meus pais ficaram preocupados, porque eu não tinha nem terminado de crescer. Mas isso nunca ofereceu nenhum problema para a minha saúde. Eu nunca, sempre substituí a parte da proteína animal. E foi por isso mesmo, por dó que eu tinha dos animais. Em nenhum lugar você precisou, assim, deixar de comer a comida vegetariana para comer uma carne vermelha ou não? Isso nunca aconteceu depois que você tomou a decisão de que não, eu não vou mais comer carne de animal? Não. A minha maior dificuldade foi quando eu vim para a Amazônia fazer os campos aqui. Isso era um pouco difícil, eu acabava alguns dias só comendo arroz e farinha, porque realmente o peixe é a maior fonte de proteína e eu não tinha muitas opções. Só que eu me mantive ali firme e forte no arroz com farinha. Interessante, olha gente, história de vida da ecóloga Fernanda Meirelles. Está gostando do nosso programa? Então não sai daí, porque no segundo bloco tem uma dica, uma surpresa, uma novidade para você que está acompanhando o programa Amazônia Mulher. Não sai daí que eu volto já já.